Terceira aula de Excel básico para iniciantes. Hoje, nessa aula, aprenderemos a inserir bordas em linhas e colunas, usar a função soma e criar uma tabela. Usando bordas e inserção de linhas ou colunas. Primeiro item, inserir bordas em linhas e colunas. Primeiramente, vamos selecionar 4 linhas e 3 colunas. Selecionando as 4 linhas e as 3 colunas, no canto esquerdo superior do Excel, você tem esse ícone de bordas. E clicando nessa seta chamada Drop Down, você abre as opções de inserir uma borda em uma célula. E todas as opções elas têm a sua descrição de acordo com como será essa inserção. No caso, como iremos criar uma tabela, sendo a nossa terceira lição, podemos usar essa opção todas as bordas. E no final, quando inserirmos todas as informações na tabela, então usaremos outras opções de definições de bordas para melhor formatar a tabela. Então, vamos usar essa opção todas as bordas. Aí você observa que as que estavam selecionadas, todos os seus lados foram bordeados, podemos dizer assim. E agora temos uma pequena tabela. Na primeira célula da tabela, a célula C2, vamos inserir uma informação sendo um nome de alguma pessoa. Então, para não especificar e não colocar nenhum nome, vamos inserir pessoa. Pessoa 1. Na próxima coluna, na célula D2, na próxima coluna da nossa tabela, vamos inserir pessoa 2. E na terceira coluna, pessoa 3. Vamos imaginar que cada pessoa executou tarefas. Sendo uma tarefa imaginária, sem especular qual, vamos imaginar a quantidade de tarefas que essas pessoas executaram. A pessoa 1 executou, por exemplo, 3 tarefas. Então vamos inserir o número 3 na célula C3. Para a pessoa 2, vamos inserir um número superior na célula D3, 5, por exemplo, e para a última pessoa, um número superior, 10. Vamos imaginar que um outro dia a pessoa 1 executou 2 tarefas. E a pessoa 2, 4 tarefas. E a pessoa 3,
uma tarefa. Agora, para realizar a soma desses números, automaticamente existe a função soma no Excel. É a mais comum e a mais usada. Todas as funções, elas, para poderem funcionar, elas necessitam do uso do símbolo igual. Se por acaso você não utilizar a função soma, você também consegue somar usando o sinal de adição apenas com os endereços das células. No caso, quando você insere o símbolo igual, você já tem o poder de caminhar com as suas setas do seu teclado e definir aonde será a sua primeira célula para executar a função que você está pensando em adicionar a essa operação. Então, no caso, seria a soma das tarefas das 3 pessoas de formas individuais. Mas para que a sua operação ela fique fixa para qualquer tipo de outro vínculo a outras funções ou fórmulas, é aconselhável que você insira a função soma escrevendo soma, e quando você for definir a operação dentro da função soma, você precisa abrir um parênteses, escolher a célula, no caso a célula C3, será a célula que iremos somar, usando o sinal de adição, mais a célula C2. Terminando a operação que você deseja que seja feito dentro da função soma, tanto para subtrair quanto para fazer a adição, você pode depois dar um Enter simplesmente ou fechar o parênteses e dar um Enter. Agora aqui a gente tem o total de tarefas que a pessoa 1 executou e temos também a inserção da função soma como uma fórmula. E para fazer com que essas fórmulas inseridas elas sejam repetidas para outras linhas e colunas que você deseja inserir, você tem a opção de arrastar a célula para o lado que você precisa que essa função seja copiada. No nosso caso, precisaremos que essa função ela funcione para a pessoa 2 e para a pessoa 3. Para a pessoa 2, ela vai ter que somar a célula D3 mais a célula D4. Para a pessoa 3, a célula E3 mais célula E4. Você pode observar que existe um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula C5. Assim como em qualquer célula que você selecionar, você vai ter esse pequeno quadrado no canto inferior direito. E para executar essa mesma função, essa mesma fórmula, para que ela seja copiada para as próximas
células que precisamos para a mesma execução, você simplesmente posiciona o cursor do mouse até esse quadrado, até que ele forme essa cruz, clica com o esquerdo do mouse, clicando e segurando, você arrasta direcionando aonde você quer que seja transferida essa mesma informação, porém na mesma sequência das próximas linhas e ou colunas que você precisa que seja criado, sem ter a necessidade então de digitar novamente ou localizar todas as informações que você tem necessidade que sejam copiadas. Simples dessa forma. Agora você pode conferir que a soma está feita da mesma forma, porém de acordo com cada tarefa executada para cada pessoa. No caso, para definir essas informações que você tem já inseridas na sua tabela, seria interessante colocarmos tarefa para essa primeira linha, tarefa 1 e tarefa 2 para a segunda linha, sendo na terceira linha os totais. Podemos definir essa coluna como as tarefas e totais. E agora temos uma tabela. Podemos então formatar melhor essa tabela agora que já temos informações lançadas, com outras bordas que você tem em opção, para melhor aparentar a sua tabela. Veja, por exemplo, essa opção de borda superior espessa, onde ela destaca as informações. Poderíamos fazer a mesma coisa para essas informações que são fixas, desta forma, clicando simplesmente sobre o ícone que já está aparecendo, pois já está selecionado, e as demais informações se diferenciam dessa tabela. Se você preferir, você seleciona todo o campo de informação inserida e usa a mesma formatação, onde as linhas internas, sendo mais finas, destacam que você tem um campo de informação a ser preenchida. Você pode até mudar a cor dos seus totais para uma cor em algum tom, para você talvez definir como a sua informação de soma das informações que você lançou, podendo até fazer uma legenda para definir o que seriam essas informações lançadas nesse campo, nessa cor. Ou até mesmo dentro da sua própria tabela, você está inserindo essa informação ou essa definição de cor para diferenciar das demais. Então aprendemos inserir bordas em linhas e colunas, usar a função soma, criar uma tabela, preencher com cor uma célula, criar uma tabela, no caso, e formatar uma,
criar uma tabela e formatá-la. Ok? Então esse é o terceiro vídeo de Excel básico para iniciantes. E espero você no próximo vídeo para engajarmos mais conhecimento.